Bem-vindo ao nosso culto, amém? E para começar a adorar a Deus, vamos cantar uma música chamada Caminhando na Luz de Deus. Caminhando na luz de Deus, 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 caminhando, sempre caminhando, caminhando na luz de Deus, caminhando, sempre caminhando, caminhando na luz de Deus, orando 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 na luz de Deus, orando, sempre orando, orando na luz de Deus, orando, sempre orando, orando na luz de Deus. Pregando na luz de Deus, 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 pregando, sempre pregando, pregando na luz de Deus, pregando, sempre pregando, pregando na luz de Deus, e batizando na luz de Deus, 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 batizando, sempre batizando, batizando na luz de Deus, batizando, sempre batizando, batizando na luz de Deus, batizando na luz de Deus, batizando na luz de Deus. Amém. Mais uma canção, aleluia. Vamos. E se você pode, vamos lá, liga a câmera, levanta e vamos louvar Deus com todo o coração, amém? Cantem, pois, em alta voz, cantem para a multidão, sua palavra e sua paz, sobre Cristo e seu perdão. Aleluia, 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 aleluia. Cantem sobre sua cruz, de seu sangue e seu viver. Cante sempre, cante até sua face e poder ver. Aleluia, 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 aleluia. Deus, razão do meu cantar, nós os servos, ele o rei. Sua igreja vai mostrar sua vida e seu poder. Aleluia, 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 aleluia. Sua justiça e compaixão, sempre mesmo é o Senhor. Soberano, tudo vê, o louvamos com temor. Aleluia, 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 aleluia. Dias passam, noites vão, busca Deus de coração. Vive intensamente assim, até céu morar enfim. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Bom dia, família. Bom dia, gente. Meu nome é Matheus. E eu sou a Malu. Então, a gente está aqui muito animado hoje para mais um domingo, mais um culto, mais uma manhã que a gente está acordado. Amém? Que a gente acordou cedo hoje, a gente acorda todo dia para mais um culto. Amém. Então, estamos muito felizes enquanto a gente abre aqui e deixa aqui aberto. Então, para a gente começar, para a gente ficar mais alegre ainda, vamos ler uma escritura para deixar a gente feliz. Amém?
Vamos em Salmo 150, do versículo 1 ao 6. Sim, a gente vai ler um capítulo inteiro hoje. E essa piada não podia faltar aqui. Vamos ler Salmo 150, do versículo 1 ao 6. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de corda e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Amém. Uau! Que escritura é essa aqui, né? Sim. Olha a grandeza de Deus pra gente louvar. Que grande. É incrível isso, né? Como que é tão grande que talvez a gente nem sabe como louvar, a gente nem sabe como Uau. fazer isso, né? Então, isso só mostra que a gente tem que louvar a Deus com todo o nosso coração o tempo todo. Então, a Manu vai comigo. Sim, bom dia de novo, gente. Que especial essa escritura. Porque fala que tudo que tem vida louva a Deus. Então imagina isso, toda a natureza louva a Deus. E é verdade, né? Quando a gente vê algo incrível, bem, não sei de qual cidade vocês são, aqui em Campinas tem pica-pau, tucano voando. E a gente pensa que incrível, isso é Deus. E isso louva a Deus. Então quanto mais nós juntos essa manhã. Então eu queria inspirar todos vocês a lembrarem disso. A gente está aqui para louvar a Deus. Como diz esse salmo, tudo que tem fôlego de vida, louve a Deus. Então eu queria inspirar vocês a lembrar o propósito. A gente está aqui justamente para isso, simplesmente para louvar a Deus. Amém. E com isso, né, com essa alegria que nós queremos dar um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de Campinas! Vamos orar como família agora. Pai querido Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse domingo, Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai, por esse culto, Pai, obrigado, Pai, por o Senhor permitir, Pai, a gente poder ler a Sua palavra, Pai, a gente poder entender, Pai, poder ainda propagar ela e ensinar pessoas, Pai, poder louvar o Senhor com todo o nosso coração, Sim. Pai. Ajuda a gente, Pai, hoje a louvar de todo o coração, Pai, ajuda a gente a estar animado com o Senhor todos os dias, Pai, e sempre mover a gente, Pai. Então, eu oro grato por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Mateus. E seguimos aqui, porque agora é o momento das boas notícias globais. Então, a partir desse domingo, a cada semana a gente vai compartilhar um pouco o que algumas igrejas do nosso movimento de discípulos totalmente comprometidos têm feito ao redor do mundo. Então, eu queria inspirar, se você está virtualmente, ligue sua câmera, vamos estar conectados. Se você está aqui na cozinha também, vamos estar conectados com as boas notícias. E eu quero ver a animação, gente, porque o reino de Deus é um domingo de manhã. Então, se você está animado, coloca no chat. Se você está na cozinha, avisa aqui também se você está animado. Vamos estar juntos nesse culto, amém? Então, aqui hoje a gente vai falar de 3 boas notícias de países diferentes, para que a gente possa relembrar que estamos todos juntos. Ainda que geograficamente separados, estamos todos unidos em um só reino. Uau, então ligue sua câmera, né? Vamos ficar todos felizes, porque são só notícias incríveis. E a nossa primeira notícia vem de Caracas, na Venezuela, né? Caracas, que é uma cidade lá da Venezuela, é um país que é aqui próximo do Brasil, e é um país também que enfrenta muitos problemas. Então, cada notícia de Caracas é muito incrível pra gente. Então, a primeira notícia é de uma família que foi batizada na Venezuela. Sim. Então, para quem não sabe, lá a gente não tem a igreja na Venezuela, ainda não foi implantado lá, mas tem um grupo remanescente agora, e os primeiros batizados foi Quesava, e a esposa dele, chamada Maria, e a filha dele, Raquel, de 19 anos, foram batizados. E Quesava é irmão físico de Sede Mendes, que lidera as mulheres da igreja de Dubai. Olha só. Vamos! E interessante que Quesava e Sede Mendes, os pais deles, né, eles são de uma cultura Hare Krishna, então eles são uma cultura um pouco diferente e agora foram batizados. Uau! Uau! Olha só. Então agora tem 6 discípulos no novo grupo da Igreja Remanescente em Caracas. Uau! Então, e olha mais interessante, Alfredo Anucci, que é o líder da igreja em Santiago, no Chile, disse que tem 40 discípulos, membros da igreja de Santiago, que são venezuelanos, estão muito animados para fazerem parte dos missionários que vão para a Venezuela para entrar na igreja. Então, muito animados com isso, vamos orar por isso, porque isso vai dar certo, vai acontecer. Tem igreja. Então a Venezuela vai ser uma nova nação no movimento
e está crescendo muito rápido. Então, e a nossa segunda boa notícia vem de Bogotá, na Colômbia, que também é um país aqui perto do Brasil. É um país muito legal, um país muito animado. Amém. Então a gente lembra na Copa do Mundo sempre os colombianos são bem animados. Eu só lembro disso, na verdade. É o que eu lembro, assim, da Colômbia. Mas tem mais uma coisa pra gente lembrar da Colômbia. A Delmira, que ela é mãe da irmã Gladys, lá de Bogotá, ela começou a estudar a Bíblia e ela percebeu que o relacionamento dela de 30 anos com o parceiro dela, chamado Dom Raul, não agradava a Deus. Uau. E isso fez ela pensar muito, né? E quando ela começou a pensar em terminar esse relacionamento, isso forçou a ele também estudar a Bíblia. E ele também estudou e foi batizado. Então os dois se arrependeram, os dois se casaram e foram batizados. Uau, olha só que história incrível lá de Colômbia. Sim, que incrível, gente. Não é muito legal, porque os nomes são bem diferentes, né? Sandy, Gladys, aqui... Bem, eu nunca vi alguém chamado Sandy fora aqui, a gente já conhece, né? Então, o terceiro país que a gente vai ver hoje, eu queria que vocês chutassem. Eu vim um pouco caracterizada desse país. A minha saia de Havaí. Não, Havaí não é. A minha saia diz um pouco... Alguém chuta, alguém no chat chuta. Rússia não é, né? Índia! A Mari Rock me salvou geograficamente. Vamos falar da Índia. E eu tenho uma curiosidade muito legal, se você gosta de cozinhar, ou se você não gosta de cozinhar, mas você já ouviu falar de um tempero, isso é uma curiosidade para vocês estarem conectados com o país, amém? Então tem um tempero aqui no Brasil que a gente chama de curry. E as pessoas gostam muito desse tempero. Mas sabia que, na verdade, curry é o nome de um prato na Índia? Mas esse prato é tão gostoso que o inglês, quando foi para a Índia, amou o prato e pensou, nossa, eu preciso fazer um tempero que resuma o sabor desse prato. E por isso a gente tem um tempero chamado curry. Mas, na verdade, esse tempero é a tentativa de ser um prato indiano. Então, gente, imaginem como é esse prato indiano. Deve ser uma delícia, tomara que não tenha carne, porque eu tô falando que é uma delícia. Mas é muito incrível. Então, curry é um prato, amém? Mas você pode seguir usando seu tempero curry. E a boa notícia de lá é fantástica, família. Então, a gente tem uma discípula lá chamada Revanche. E enquanto ela dirigia, ela sofreu, infelizmente, um acidente de carro. Um outro carro que foi dirigido por Santoshi bateu nela, de forma drástica mesmo. Ela teve que ir no hospital, ficar internada. E Santoshi, quando foi lá, né, prestar, enfim, compaixão, já que ele tinha batido no carro de Revanche, ele ficou com muito medo, porque ele pensou, nossa, a família dela vai querer me matar, né? Olha o que eu fiz. O que o marido dela vai falar pra mim? Mas foi incrível, porque o que o marido dela é? Um discípulo. Então, assim que Santoshi chegou no hospital, o marido de Revanche simplesmente chamou ele para amar Deus, estudar a Bíblia. Ele estudou a Bíblia e foi batizado. Então, Revanche, o marido e Santoshi são nossos irmãos em Cristo. Mas não só isso. Depois que Santoshi se tornou um discípulo, a esposa dele se tornou uma discípula, o irmão dele se tornou uma discípula, a irmã e o primo. Todos eram de uma cultura hindu, mas eles entenderam o que era o cristianismo, o que era Jesus, decidiram ser discípulos de Jesus e são nossos irmãos em Cristo. Amém. Que incrível, irmãos, porque Deus opera nos mínimos detalhes. Imagina isso, no meio de uma tragédia, uma família inteira foi salva. Uau, gente, então depois dessa injeção de ânimo, né, 3 notícias incríveis, e eu também não sei como que não me chamaram para estudar a Bíblia em algum acidente de carro Eu também. Olha só. Mas depois dessa injeção de ânimo, vamos cantar uma última canção antes da pregação. Amém, obrigado. Obrigado, Matheus e Malu, por nos animar, né, com tantas ótimas notícias, né. Vamos cantar uma canção perto de ti, amém? Antes da incrível pregação do Luiz. Vamos lá, Matheus, quebra tudo. Laia, laia, la. Laia, laia, la, laia. Laia, laia, la. Laia, laia, la, laia. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por mim.
minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo onde? Na alegria ou na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou. Tirou os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti. E perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou. Tirou os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti. Bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Amém. Bom dia, família! Que especial estarmos juntos como igreja nessa manhã. E é justamente sobre a igreja que nós vamos estudar nessa manhã. Primeiro eu queria agradecer ao Messias, a Mari e ao Matheus também, que tocou as canções. Então, muito obrigado a vocês pelo coração. Obrigado também, Matheus e Malu, por fazerem boas-vindas e compartilharem as boas notícias conosco. Fiquei super inspirado pelo coração de vocês. Hoje nós vamos estudar 5 coisas que necessitamos ter na igreja. Então, esse é o título da nossa aula hoje. 5 coisas que necessitamos ter na igreja. Quando a pandemia começou, a lista era muito maior, porque nós precisávamos ter uma conta no Zoom, ou então uma conta no Google Meet, precisávamos ter um tripé para celular, precisávamos ter internet. Agora nós temos essas coisas, mas ainda tem mais coisas que precisamos ter na igreja. O título é 5 coisas que necessitamos ter na igreja. Na verdade, são 5 pontos que nós vamos estudar nessa manhã, mas eu já queria começar com o 6º ponto como primeiro ponto, na verdade. Nós temos a necessidade na igreja de ligar as nossas câmeras, de poder ver uns aos outros. Eu sei que ver uns aos outros nos conecta, nos inspira, nos anima. Então eu quero te encorajar, sem dúvida, esse é um presente que nós podemos ter, para poder estar o mais próximos do presencial possível. Liga a sua câmera, vamos compartilhar os nossos lindos rostos, e assim, um e o outro vão poder ficar encorajados, amém? Vamos lá! Então vamos estudar uma boa parte do capítulo 16 de Lucas. Abram suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 16. Vocês estão comigo? Sim! Vamos lá, Luiz. Vamos, Luiz. Lucas capítulo 16, versículo 19. A Bíblia diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Então, essa é uma cena, nossa, difícil de imaginar. E se você imagina, você talvez fique até meio mal, sabe?
Hoje, quando eu acordei, eu liguei a televisão e estava passando um filme que tem cenas muito pesadas de violência. Eu fiquei assistindo um pouquinho e eu passei mal, minha pressão caiu. Eu acredito que eu desmaiei até. Eu fui para a cama depois e falei, Malu, eu acho que eu desmaiei. São cenas fortes, algumas cenas são difíceis da gente imaginar. E tampouco passar por elas. Essa é uma cena difícil. Mas eu estou bem agora. Versículo 22. Chegou o dia em que o médico morreu, em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu essas coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Não há possibilidade. Versículo 27. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Versículo 31. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Que passagem forte! Existe uma discussão teológica até os dias de hoje para compreender se essa passagem se trata de uma parábola ou de uma realidade espiritual, de uma realidade de algo que de fato aconteceu. Eu conheço pessoas que acreditam que é uma parábola, e eu vejo muitos motivos do porquê acreditar que seja uma parábola. Ao mesmo tempo, nenhuma parábola nas Escrituras conta nome dos personagens. E essa passagem conta sobre Lázaro, como sendo um dos personagens. Então, eu acredito que não é algo que se pode concluir se sim aconteceu ou se é uma parábola. Mas o importante para nós na atualidade é que nós aprendemos coisas espirituais, sendo parábola ou sendo realidade. Se é uma parábola, é uma realidade também, só que 100% espiritual, amém? Então, nós vamos aprender dessa passagem 5 pontos, 5 coisas que nós necessitamos na igreja. A primeira delas, olha isso, nós vamos aprender a partir de um cenário que mostra 2 pessoas no pós-vida, no pós-morte, tecnicamente. Um deles foi ao céu. Quem? O mendigo. E outro foi ao inferno. A pessoa que foi rica durante a vida dele. E não implica que pobres vão para o céu, e tampouco implica que ricos vão para o inferno. A sua condição financeira não dita nada sobre a sua vida espiritual, amém? Então, a única coisa que depende é ter a Cristo como Senhor. Amém. Seja rico, seja pobre, seja de uma cultura ou de outra, seja de Campinas ou de qualquer outro lugar do mundo, amém? E que bom isso, é bom, porque Deus quer pessoas de todos os lugares. E ele explica aqui, se você não obedece a Deus, quando tem as Escrituras, se não obedece a Deus agora, tampouco obedeceria se Jesus aparecesse a você. Ou obedeceria se visse o pós-morte. Não aconteceria. Nosso primeiro ponto de coisas que precisamos na igreja é fogo. Olha isso. O inferno tem chamas. A gente não sabe se elas são alegóricas ou reais, ou no sentido humano que a gente conhece, mas existe fogo no inferno. E é algo que nós precisamos imitar e ter na igreja. Abram comigo uma outra passagem, 2 Reis, capítulo 6. Vamos, irmão. 2 Reis, capítulo 6, versículo 12.
Primeira coisa que nós precisamos ter na igreja, fogo. Fala assim. Segunda Reis 6, 12. Vamos com você, irmão. Vamos lá. Ok, não é 12, tudo bem? O versículo não é 12. Vamos achar. Versículo 15. Versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos deles para que vejam." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A passagem mostra o profeta Eliseu e parte do povo de Israel sendo suprimida pelo povo samaritano. A gente vê um grande problema acontecendo aqui e eles ficam com medo inicialmente, porque vem um grande exército cobrindo todo o povo de Deus. Então, Eliseu, um homem espiritual, ora a Deus e fala: "Senhor, permita que vejam. Permita que eles vejam." E ele ora e todos veem que existem carros e cavalos de fogo ao redor deles. E esse é o maior número que eles tinham. É as pessoas, os seres de fogo, os seres espirituais. Então, cavalos e carros de fogo estavam presentes. E o fogo afastou o inimigo. Amém? Então, os carros de fogo indicam o poder sobrenatural de Deus. Muitas passagens falam sobre o fogo. O fogo, durante o período de vida, se vem da parte de Deus, é uma indicação do poder e da ação sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Assim foi no deserto. Deus falou por meio de uma sarça em fogo com Moisés. E assim foi aqui. O fogo indica a presença de Deus e a energia dele que move o seu povo. O fogo na igreja é igualmente indicativo da presença de Deus. É um demonstrativo de que Ele está movendo os nossos corações. Mas não é o fogo de isqueiro. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso que a gente tem que fazer agora, acender um fósforo e mostrar na frente da câmera. Não! O fogo é o que diz em Colossenses 2. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Sim, irmão. Colossenses capítulo 2. Versículo 6 e 7 diz assim: "Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão." O que é o fogo? Fogo é gratidão sendo transbordada. Um discípulo em fogo é um discípulo que tem muita gratidão. E por isso, é um discípulo muito animado. É uma pessoa extremamente contagiante. O fogo pega em todas as coisas. Se a igreja tem fogo, a igreja pode conquistar muitos corações para o nosso Senhor. Você reconhece quando alguém está transbordando de algo. Sabe, eu penso na casa onde nós fazemos os cultos. A casa em que mora Messias, Mateus e Bruno. O Messias transborda perfumes da Natura. Então, se você não sabe, o Messias trabalha na Natura. E eu não posso, na verdade, contar nos dedos o tanto de perfumes que o Messias tem. É um cara muito perfumado. Ele ama ficar cheiroso. Vamos, Messias. Ele ama a Natura. Ele ama os perfumes da Natura. Ele usa, ele tem. Ele está transbordando disso. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a palavra dele, quando nós amamos o que ele fez por nós, nós transbordamos de gratidão. E esse aroma é sentido em todo lugar. Esse aroma é sentido em cada canto. Amém? Então a igreja necessita transbordar de gratidão por meio do fogo de animação
e de intensidade, amém? Então eu quero te animar, vamos nessa manhã e daqui para frente ser homens e mulheres com fogo. Segundo ponto, segunda coisa que a igreja precisa ter, nós necessitamos ter, arrependimento. Abram comigo em Lucas 15, versículo 10. Então, é uma grande honra poder fazer um culto numa casa tão cheirosa, não é? E ser amigo do Messias. Sim. Nunca há qualquer problema. Não haveria se ele fosse um pouco menos cheiroso também, mas enfim. Lucas 15, versículo 10. O Messias transborda gratidão a Deus também. Vocês podem ver que é um discípulo incrível, amém? Não transborda mais perfumes da natura do que Deus. Ele transborda mais espiritualidade, amém? Versículo 10. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aqui a gente vê que tudo que Deus mais quer é ver alguém arrependido, alguém mudado, alguém transformado. E sabe, vendo a passagem de Lucas 16 sobre o rico e o mendigo, Lázaro, nós percebemos que no inferno não há dúvida da necessidade de se arrepender. Mas, como muito bem explicado na passagem, quando você terminou a sua vida terrena, não há mais chance de se arrepender. Olha isso. É tudo que você mais quer, mas é tudo que você menos pode fazer. Agora, hoje em dia, talvez é a coisa que nós menos queremos fazer. Mas é o que nós mais fomos feitos para fazer. Para viver uma vida arrependida com o nosso Senhor. Amém? Amém. Então, o meu ânimo e o meu chamado para você é: se arrepende enquanto dá tempo. Agora há tempo. No caso do homem rico, não havia mais tempo. E tudo que ele mais queria era: meu, por favor, me deixa passar para o seu lado. Abraão falou, não dá para passar para o meu lado. Hoje dá. Mas nós precisamos de arrependimento. Terceiro ponto. Algo que nós precisamos na igreja. Terceiro ponto, evangelismo radical. Olha comigo Romanos capítulo 1, versículo 16. Vocês estão aí? Sim, irmão. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. No inferno, tudo que o homem rico mais queria era poder evangelizar. Olha isso, ele falou: Abraão, fala para os meus familiares. Por favor. Abraão, conta para eles. Manda um anjo, dá um jeito, fala algo para eles, para que eles saibam, é real, é verdade. Novamente, no inferno, o que mais existe é a certeza da necessidade de evangelizar. Mas o que não existe é a possibilidade de evangelizar. A mensagem de lá não chega aqui. A mensagem daqui não chega lá. Pessoas não vão poder ser avisadas. Você não vai ter que morrer para descobrir, depois vir avisar. Não vai poder. Agora nós temos a oportunidade. Não espere esse dia chegar para que então você fique cheio de vontade de evangelizar. Sabe, no inferno não há dúvidas da urgência do evangelismo. Na verdade, o que mais se tem é a urgência. Mas não se tem a possibilidade. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Logo, o evangelho precisa ser levado radicalmente a todos o quanto antes. Evangelismo radical. Nós precisamos disso hoje. E não podemos, como igreja, nos envergonhar do evangelho. Porque tudo que nós mais iríamos querer
como o homem rico mais queria, é contar a alguém a respeito do Evangelho. Nosso terceiro ponto. Quarto ponto. Coisas que precisamos ter na igreja. Convicções doutrinárias. Convicções doutrinárias. Vamos comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem bem como procedemos em favor de vocês, entre vocês. Ele fala no versículo 5, nosso Evangelho não chegou a vocês por palavra ou por ação, mas chegou no poder do Espírito Santo. E cada discípulo tem o Espírito Santo morando dentro dele, mas também tem uma profunda e plena convicção. Então, na igreja nós precisamos ter convicções doutrinárias. Novamente, no inferno, olha isso, não havia dúvida de quem era salvo e quem era perdido. Não havia dúvida se não obedecesse a Bíblia, se ia para o céu ou não. Havia uma certeza muito clara, muito simples. Era só desespero e urgência pelas pessoas que ainda teriam chance. Nós precisamos ter esse mesmo coração nessa manhã. De ter uma convicção doutrinária. Entender que pessoas precisam ser chamadas a estudar a Bíblia. Se tornarem verdadeiras discípulas de Cristo. Crerem, se arrependerem dos seus pecados. E serem batizadas para perdão dos pecados. Amém? Amém. Essa convicção doutrinária é algo muito precioso. E nós precisamos ter como igreja. Esse é o nosso quarto ponto. O nosso quinto e último ponto está lá em Esdras, capítulo 7. Vocês estão comigo? Sim, irmão Luiz. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Então, o desafio é achar Esdras, né, para todos nós. Nós precisamos ir ali. Esdras, capítulo 7. Vamos lá, todos nós podemos chegar. Vamos, irmão. Se você chegar antes, você digita no chat. Amém? Esdras. Vamos lá. Uau! Poderoso. Não desistimos. Estou vendo muitas escrituras. Muitos livros. Depois de Provérbios? Ok. Verdade. Faz sentido. Verdade. Segunda coisa. Perfeito. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz assim. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Nessa passagem nós vemos que Esdras, que era o escriba do povo judeu, ele saiu, se você ler o capítulo 7, você vai ver que ele sai de onde ele estava exilado para Jerusalém para se dedicar em tempo integral ao ministério da palavra. Por quê? Ele entendia a importância de construir a palavra de Deus, de construir as escrituras. E ele mesmo foi responsável por produzir o livro de Esdras e mais alguns possíveis livros do Antigo Testamento. Qual é o quinto ponto que nós precisamos ter na igreja? Valorização da Bíblia. Esdras valorizava a palavra de Deus. Inclusive, produziu parte dela. Quando o homem rico, Lázaro, chegaram ao
inferno, ao pós-vida, o que eles sabiam? Sabiam que o valor das Escrituras era enorme. Mas, novamente, todos nós não precisamos chegar até lá para descobrir. Nós estamos aqui nessa manhã para, antes disso, sabermos cada um desses pontos e tomarmos decisões. Amém? Amém. Então, em resumo, o que nós estudamos nessa manhã? 5 coisas que nós precisamos, que nós necessitamos ter na igreja. Primeiro ponto, fogo. Animação, transbordar gratidão ao nosso Senhor. Uma igreja animada é uma igreja super conectada com Deus, amém? Segundo ponto, arrependimento. Precisamos entender agora a necessidade de mudar, de buscar o Senhor, de mudar nossa mente, mudar nossas atitudes, porque é urgente. Terceiro ponto, evangelismo radical. O evangelho é para hoje, é para agora, e necessariamente precisa ser levado a cada criatura na terra. Amém? Quarto ponto, convicções doutrinárias. A Bíblia não é nem um pouco confusa. Nós precisamos ter a clareza que as Escrituras nos trazem para que nós possamos ajudar pessoas a terem a mesma clareza. Amém? E quinto ponto, valorização da Bíblia. Então, nós estamos aqui estudando nada mais do que a própria Bíblia, família. Então, quero muito encorajar cada um de vocês com esses pontos. Vamos pensar e refletir em nossos corações sobre o que nós precisamos, cada um de nós, crescer com Deus. E assim, a igreja vai ser um grande alívio para o mundo. Amém? Amém. Amo muito vocês e espero que esse domingo seja marcante, especial para você e seu relacionamento com Deus. Amo vocês e para Deus seja a glória. Amém. Amém. Muito obrigado, Luiz, pela pregação. Antes do momento da Santa Ceia, vamos cantar uma canção chamada Que Consolação. 1, 2, 3. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando, descansando, descansando. Descansando, descansando, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando, descansando, descansando. Descansando, descansando, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Tu me deixarás, mas me susterás, descansando no poder de Deus. Descansando, descansando, descansando. Descansando, descansando, descansando no poder de Deus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Então, quero me apresentar. Meu nome é Gledson. Eu faço parte da igreja lá de São Paulo. E hoje eu vou compartilhar o que significa a cruz de Cristo para mim. Então, quando o Luiz me chamou para fazer a ceia sexta-feira, eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou compartilhar o que a cruz de Cristo significa para mim? Então, passei desde sexta-feira até hoje pensando o que falar e qual escritura ler. E olha que incrível, eu achei essa escritura hoje no meu tempo com Deus. Então, vamos para Romanos 3. Vamos lá, irmão. Aqui, do 23 ao 26, que diz assim: Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, por meio da redenção em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé,
pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Então, o que eu queria compartilhar? Que para mim entender a cruz de Cristo demorou um certo tempo. Para mim era algo irreal. Eu achava muito estranho esse conceito. E vendo essa escritura, eu acho muito legal o que ela fala. Que fala que Deus demonstrou a justiça dele para nós através do Filho dele. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu penso em justiça, eu penso em algo que é algo equilibrado. Então, se alguém me deve R$10, eu quero que essa pessoa me pague R$10. Esse é o justo. Se a pessoa me deve R$100, eu quero que ela me pague R$100, porque esse é o justo. Mas a Bíblia fala que a justiça de Deus é totalmente diferente. Então, olha que louco isso. É como se a gente devesse milhões a Deus, e mesmo assim, Ele perdoa todas as nossas dívidas. E ainda mais do que isso, Ele entrega o próprio Filho dele por nós. Então, a justiça de Deus não tem nada a ver com a minha justiça, não tem nada a ver com a justiça do homem. A justiça de Deus é uma justiça de misericórdia, onde Ele dá muito mais do que a gente merece, sendo que a gente não merece nada. Então, a gente não tem como pagar, Ele perdoa a dívida de cada pecado nosso gratuitamente através do seu Filho. E recentemente, eu tive a bênção, a graça de poder participar de uns estudos bíblicos de um rapaz que está prestes a ser batizado. E durante esse tempo, eu pude lembrar dos meus próprios estudos, Então, eu me lembro também que quando eu estava prestes a ser batizado, eu lembro que eu nem conseguia dormir. No dia anterior, eu fiquei tão animado, eu ficava pensando como que seria no outro dia, quando eu fosse ser batizado, quando eu fosse receber o perdão dos meus pecados. Então, foi o melhor dia da minha vida. Vamos ver. Eu lembro que eu acordei super animado, fui com a minha mãe para o culto. E pela misericórdia de Deus, eu pude ser batizado. Faz mais ou menos 2 anos e 10 meses. E graças a Deus eu pude receber o perdão dos meus pecados. E como a Bíblia fala, antes eu não tinha recebido a graça de Deus. Eu não fazia parte disso. E quando eu fui batizado, eu não imaginava como essa vida era tão boa. Porque eu estava totalmente afastado de Deus. E hoje, depois de 2 anos, eu paro para olhar tudo que eu estou vivendo durante esses 2 anos, tudo que eu tinha vivido no meu passado, eu vejo realmente como é incrível a graça de Deus. Então, graças a Deus, hoje eu estou aqui em Campinas com os irmãos daqui, pessoas que provavelmente eu nunca ia conhecer na minha vida, e hoje eu tenho o privilégio de poder chamá-los de irmãos. Então, eu tenho o privilégio de todo dia poder aprender com Cristo sobre a palavra dele e realmente ter esse compromisso com ele. Então, resumindo, a cruz de Cristo é algo totalmente injusto. E graças a Deus é assim, senão a gente não poderia participar dessa incrível bênção na nossa vida. Então, é isso que eu queria compartilhar sobre a cruz e vou orar para nós. Amém. Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus. Pai, agradeço mais uma vez, Pai, por poder estar aqui diante da Tua presença, Pai. Poder estar orando ao Senhor, meu Deus. E peço a Ti, Deus, por favor, abençoe a vida de cada um de nós, meu Pai. Ajude que a gente realmente possa entender, Pai, que se hoje a gente está aqui, meu Pai, se hoje a gente tem essa bênção, Pai, de poder respirar no mais um dia, Pai, é porque o Senhor nos permite fazer isso, Deus. E o Senhor nos permite fazer isso, Pai, com um propósito, Deus. Que nós possamos nos aproximar de Ti, meu Pai. Então é isso que eu peço, Senhor Deus, que a gente possa ter esse coração grato, Pai, de entender realmente o sacrifício que Teu Filho Cristo fez por nós, Pai. Como a Escritura diz, Pai, nós recebemos a graça dele, Pai. O Senhor nos perdoou de forma gratuita, Pai, mas não foi realmente sem um preço, Pai. Isso custou a vida do Teu Filho, Deus. E o Senhor fez isso, Pai, com alegria, Pai. O Senhor nos entregou, Pai, em nosso lugar com alegria, Deus. Que a gente possa estar tendo esse mesmo coração com o Senhor, Pai. E servir ao Senhor a cada dia, Pai, com a mesma alegria, Pai, que o Senhor entregou Teu Filho por nós, Pai. Te agradeço por tudo, meu Pai. Muito obrigado por esse culto maravilhoso, Pai. Em nome do Teu Santo Filho Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Gladson, por falar o que representa a cruz de Cristo pra gente. Para esse momento, vamos cantar 2 canções. A primeira é Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não
fora da tua presença, ó Senhor. Nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restaura a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, ó Senhor. Nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restaura a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. E renova em mim um espírito reto. E renova em mim um espírito reto. Amém? Agora vamos cantar a canção Senhor Prepara. Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santuário pro Senhor. Foi o Senhor, por sua graça, que deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santuário pro Senhor. Deus me guie pelas provas e renove o meu ser. Deus apague os meus pecados e me fortifique com seu poder. Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santuário pro Senhor. Amém? Então, para esse momento agora das ofertas e da contribuição. Bom, para quem não me conhece, novamente, bom dia, eu me chamo Messias. E a Mariana, ela vai falar para ela o que significa contribuir, né? O que é ofertar. Vamos ler uma escritura lá em Provérbios. Provérbios capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Versículo 10.
Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Sim, obrigada, Messias. Então, essa escritura fala sobre honrar a Deus com todos os recursos, né? Eu busquei um pouco mais sobre honra e fala sobre respeito, expressar glória, louvor e sentir-se agradecido. Então, quando a gente recebe um salário, por exemplo, às vezes a gente pode se sentir honrado, né? Nossa, finalmente caiu, que eu estava esperando, que eu mereço. Então, a gente pode até dar honra a Deus assim, nossa, glória a Deus que chegou o quinto dia útil, o último dia do mês, né? Mas não é dessa forma que a gente pode, de fato, honrar a Deus. Porque se trata mais de honrar o dinheiro, a gente está grato pelo dinheiro, né? Mais do que a Deus. Então, uma forma que eu fiquei refletindo como eu poderia honrar mais a Deus é pensar quando caiu o salário, né? Nossa, obrigada a Deus pelo trabalho, por cada dia que eu pude ir trabalhar com saúde, tinha transporte e nada aconteceu, e pude servir pessoas lá. E agora tenho esse dinheiro que eu posso usar para servir ao Senhor, ofertando a Ti. E também pagar contas, entre outras responsabilidades, né? Então é muito interessante esse conceito de honra. Então ofertar tem que ser algo alegre que a gente está fazendo por gratidão a Deus, dando algo que Deus nos deu, dando uma parte que a gente determina conforme o nosso coração. E tem que ser algo leve também. A gente toma a decisão e faz para Deus, né? Então eu me lembro que eu demorei muito tempo para conseguir meu primeiro emprego CLT. Parecia que nunca ia acontecer esse milagre. Então, me formei no final de 2015 e consegui um trabalho registrado em 2018, em julho. E muitos outros trabalhinhos eu fui fazendo nesse meio tempo. Então, durante um ano, eu determinei para Deus que eu daria 15% do meu salário como oferta. Depois de tanto tempo sem ter como ofertar, né? De fato, com um bom salário, sem poder me dedicar tanto. Então, na busca por trabalho, já comecei a ofertar 15% depois do meu salário. E não faltava, dava para servir muito as pessoas, dava para investir em coisas, né? Eu pude também comprar um carro. Então, Deus, de fato, já estava completando na minha vida muitas bênçãos, como fala nessa escritura, né? Os celeiros vão ficar cheios plenamente, transbordam vinho. Então, na verdade, não é por uma troca, mas é pela confiança de que não falta. Então, a gente oferta por honra a quem nos deu, né? Então, isso que eu queria compartilhar. Amém. Obrigado, Mari, por compartilhar como a gente pode honrar Deus também, né? Muito obrigado por trazer esse conceito de glorificar a Deus pelas coisas que me levaram até ter o salário. É uma coisa que eu não tinha parado para analisar. Muito obrigado por isso. E se você, assim como eu, está grato de poder glorificar Deus e quer ofertar, fala com a pessoa que te convidou, que ela pode te enviar os dados bancários para que você também possa ofertar. Vamos orar como família. Senhor, meu Deus, Pai, bom dia, Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor está nos fornecendo, Deus. Obrigado, Pai, pelo culto, pela pregação. Pai, quero agradecer especialmente para esse momento das ofertas, das contribuições. Pai, que incrível é poder enxergar que podemos ser grato, Pai, por todo o percurso, Deus, para que a gente possa ofertar ao Senhor, Deus. Não exclusivamente, Pai, apenas a questão da oferta em si, mas todo o processo que levou a isso. Que possamos ter esse coração, que possamos ter esse caráter de hoje de realmente buscar isso, fazer isso com honras e glórias ao Senhor, Pai, e com alegria, Pai, como a Mariana explicou para a gente. Deus. Muito obrigado por isso, por cuidar de nós, por nos dar mais do que merecemos e que possamos glorificar o Senhor. Oro e agradeço em nome de Jesus por isso. Amém. Amém. Vamos cantar uma canção chamada Cântico Celeste. Doce canto gozarás de alegria cada dia. Para prova de tristeza enfrentarás, então ser doce canto cantarás. Cântico celeste a noite será. Em teu
coração, embora na aflição. Fácil é cantar quando reina a paz, mas quando vem a dor é melhor cantar. Pela noite passará o teu pavor, tuas provas já não tem mais. Hoje ores, hoje sirvas ao Senhor, logo o sol brilhará em teu coração. Cântico celeste e a noite será. Embora na aflição, fácil é cantar quando reina a paz, mas quando vem a dor é melhor cantar. Amém. Uau, esse é o momento dos nossos avisos. Que especial estarmos juntos nesse culto. Então, os avisos são os seguintes. Os avisos são a segunda parte das boas notícias. Então, é muito especial estarmos juntos. Quero avisar sobre os bate-papos bíblicos da igreja essa semana. Então, nós temos 2 bate-papos. Um deles se chama Uni, outro se chama PUC. São muito especiais. Se você quer saber mais detalhes sobre qualquer um deles, fala com a pessoa que te convidou, ou comigo, se você tem meu contato. A gente pode combinar de estar juntos nos bate-papos. Vai ser muito bom. E na quarta-feira, às 7h30 da noite, temos o quê? Culto de mulheres! Aqui presencialmente tem uma minoria de mulheres, mas as mulheres são a maioria no chat. Então, bota para quebrar no chat, mulheres. Sei que vocês estão aí, já chegaram a 100 mensagens, vai ser muito especial. A gente faz um culto de comemoração das 100 mensagens no culto de hoje. 7h30, culto de mulheres, vai ser muito, muito incrível. Depois, na sexta-feira, às 6h30 da tarde, nós temos Tempo de Boas Notícias. Então, para você que não sabe, nós fazemos o Tempo de Boas Notícias de forma muito especial. Na maioria das reuniões de Tempo de Boas Notícias, nós fazemos boas notícias, damos bem-vindo, e essa parte nós fazemos também no último Tempo de Boas Notícias do mês. Mas ao invés da pregação, nós temos um tempo de dinâmica juntos. Então, nessa sexta-feira vai ser a última sexta-feira do mês, e como de costume, nós vamos fazer algo super divertido, espiritual e transformador para cada um de nós que vai estar lá, amém? Vamos lá! Então vai ser muito especial, esteja conosco, vai ser muito bom. No domingo que vem, nós temos culto de domingo novamente às 10 horas da manhã, amém? Vai ser por esse link. E esses são os avisos da igreja durante a semana. Então eu vou pedir para o Gladson, para o Fábio e para o Messias virem aqui. Só antes eu queria comentar com cada um de vocês, para nós comentarmos sobre o que mais nos impactou na pregação, o que mais nos ajudou, nos transformou. Messias e a Mari, antes da última canção, vão comentar sobre o que mais ajudou aos dois. Então, queria que cada um de nós pudesse, aí no chat mesmo, se é onde você pode, compartilhar o que mais te ajudou, qual o ponto que mais te impactou, uma decisão. Assim nós podemos todos, como igreja, nos encorajar uns aos outros. A dessa pregação tomar algo prático para as nossas vidas, amém? Então, para agora, eu quero chamar Gladson, Fábio, Messias para o batismo do Fábio! Amém, irmãos. Então, eu estou aqui de novo para compartilhar essa incrível notícia que é o Fábio. Amém. Então, o Fábio, eu conheci ele há um mês atrás através do Instagram. Então, eu compartilhei com ele, chamei ele para o bate-papo lá de São Paulo. Então, depois que ele participou do bate-papo, durante 3 semanas ele tem estudado a Bíblia. E tem sido incrível poder estudar a Bíblia com ele. Então, o Fábio é um dos caras que eu vi o coração mudar mais rápido que eu estudei a Bíblia até hoje. Então, tudo que a gente fala com o Fábio, ele falava, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. A gente falou para ele, você precisa evangelizar para ser um discípulo. A gente terminou de falar isso para ele, aí eu vou olhar no WhatsApp, o que tem? Tem um post dele chamando as pessoas para estudar a Bíblia. Olha que incrível. Então, o Fábio tem sido especial estar com ele. Eu queria compartilhar uma escritura com vocês que me lembra muito o Fábio. Vamos lá. Está aqui em Atos 8. Vamos.
Vamos. Atos 8, no versículo 30, diz assim: Então Felipe correu para a carruagem e ouviu um homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se ninguém me explica? Se ninguém me explicar. Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Agora pulando, o 35. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uau! Então, essa escritura resume o que foi os estudos com o Fábio. Então, o Fábio era esse cara que realmente tinha esse coração de poder buscar Deus, ele só queria saber o como. E incrível era justamente isso, porque quando ele viu o como, ele já ia direto por esse caminho. Então, ele não ficava pensando se ia fazer ou não. E durante os estudos finais, o Fábio foi igualzinho ao eunuco. Perguntava para ele: quando você acha que você pode ser batizado? Ele falava o que você quiser. Então, só falar aonde, se quiser eu vou para Campinas, se quiser eu vou para São Paulo, se quiser vocês vêm aqui em casa, tem uma piscina. Então, esse foi o coração do Fábio durante todo o tempo dos estudos. Então, foi um privilégio poder estudar a Bíblia com você, Fábio. Realmente foi incrível. Eu aprendi muito de verdade com você, com o seu coração. E vai ser incrível poder ter você com a gente na família. Vamos, Fábio! Legal. Bom, obrigado pelo seu coração acima de qualquer coisa, Fábio. E para mim o que impactou, assim como o Gladson comentou, que ele nunca viu ninguém tão disposto, eu também nunca vi ninguém tão disposto. Dia 24 do mês que vem, eu vou fazer 6 anos como discípulo. Na minha vida inteira como discípulo, eu nunca vi alguém tão disposto realmente para poder obedecer às Escrituras. Uma escritura que me lembra muito o seu coração é Salmo 27, versículo 4, que fala assim: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. E é isso que eu tenho visto no seu coração, Fábio. Buscar a Deus não importa o momento. Para quem não sabe, não importa a situação. Para quem não sabe, ele mora em Amparo. É uma cidade vizinha daqui. E quando eu pude conhecê-lo e fazer os estudos bíblicos, eu perguntei para ele, né, o que exatamente o Gladys falou: como você pode ser batizado? Ele falou: cara, só me fala que eu vou aí. Ele nem sabia o endereço, ele não sabia de nada. Foi a primeira vez que ele tinha me visto. Eu falei: uau, que coração incrível. Então me anima muito, me constrange muito também saber o quão entregue eu preciso ser, assim como você está sendo nesse momento, no momento dos seus bíblicos, para você de fato querer viver na casa do Senhor, né? Então é isso que eu queria compartilhar. Eu estou muito feliz de poder daqui a alguns 30, 40 minutos ter você como irmão em Cristo, amém? Amém. Vou deixar o Fábio compartilhar um pouco como foram os estudos para ele. Bom dia, igreja. Quero compartilhar porque eu nunca tinha pegado uma Bíblia para ler. Aí no dia que o Gretchen me convidou para esse bate-papo, de estar conhecendo essas pessoas maravilhosas, o Gretchen, o Vitor, a Jéssica, todos eles que estavam no bate-papo, aí nesse dia eles me convidaram para estudar a Bíblia. Aí eu falei assim: eu nunca tinha estudado. Falei assim: uau, nunca assim, falei, como vai ser estudar a Bíblia com eles? Foi maravilhoso. Só isso que eu tenho que agradecer. Eu vou ler uma escritura aqui para vocês. Amém. Vamos lá, Fábio. Está em João 5. Vamos lá. Capítulo 5. Um dos seus que estava ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando viu deitado e sobre aquele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse, paralítico: Senhor, não tenho ninguém para me ajudar para entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, e o outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se,
pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém. Uau. Amém. Amém. Obrigado por compartilhar com a gente, Fábio. Então, nesse momento, quero fazer as duas perguntas mais importantes da sua vida. Amém. A primeira pergunta é: você crê que Jesus Cristo veio à Terra, viveu como um homem, foi crucificado, morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia e hoje está sentado à direita de Deus? Sim. Amém. Agora eu quero te perguntar, Fábio, qual a sua boa confissão? Jesus é o meu Senhor e Salvador. Amém! Amém, Fábio. Então, por causa da sua boa confissão, hoje você vai ser batizado, você vai receber perdão por todos os seus pecados, vai receber a morada do Espírito Santo, você vai fazer parte dessa incrível família. Amém. Amém! Vamos cantar uma canção. Te amamos com amor do Senhor. Te amamos com amor do Senhor. Nós vemos em ti a beleza de Jesus e te amamos com amor do Senhor. Mais uma vez. Te amamos com amor do Senhor. Te amamos com amor do Senhor. Nós vemos em ti a beleza de Jesus e te amamos com amor do Senhor. Amém. Bom, então eu quero convidar vocês a ficarem ligados no nosso Instagram, tá? Porque nós vamos fazer a live do momento do batismo. Então fique ligado no nosso Instagram da igreja, amém? Vamos cantar a última canção do nosso culto. E antes de cantar a última canção, nós vamos compartilhar, na verdade, o que mais impactou. Vou deixar a Mari primeiro falar. Sim, muito obrigada, Luiz, pela pregação. Eu acho que o primeiro, segundo e terceiro ponto me ajudaram. Então, acho que ter fogo em estar conectada com a minha gratidão é um ponto que eu preciso crescer e assim refletir no meu evangelismo e também no meu arrependimento. Então, me ajudou bastante. Para mim, o que mais me impactou foi o último ponto, que é valorização da Bíblia. Porque quando eu entendo que eu tenho valorizado a Bíblia, porque para mim qual que é o ponto? É um livro, né? E ele vai continuar sendo um livro, isso vai continuar sendo um livro, mas o ponto é, como eu olho para esse livro? Eu vou dar um exemplo. Eu conheço muitas pessoas que são fãs de Harry Potter, fãs de Senhor dos Anéis. Eu, particularmente, eu sou muito fã de Star Wars. E quando você fala pra mim de Star Wars, tipo, fala, nossa, tipo, é Star Wars, sabe? E eu acho que esse, nossa, é a Bíblia. Eu acho que é esse coração que eu preciso ter. Eu preciso me arrepender, né? Porque eu tenho um sentimento muito forte pela série do Star Wars. E eu acredito, com a pregação que eu vi aqui agora, eu não tenho esse mesmo apreço pela palavra de Deus. Então é algo que eu preciso valorizar, realmente aprender a amar e, consequentemente, conseguir colocar todos os outros pontos em prática. Então, muito obrigado, irmão, por me mostrar essa visão, e eu vou buscar ter... Nossa, é a Bíblia, amém? Amém. Muito bom. Agora sim, então vamos cantar a canção Viver Teu Sonho. Vamos lá, se você pode... Liga a câmera, amém? Vamos cantar com todo o coração. De noite, canto de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que você, teu filho, chama de Pai. Viver teu sonho, sem olhar pra trás. Que você, teu filho, chama de Pai. Viver teu sonho, sem olhar pra trás.
São tantas lutas onde na minha vida, mas meu Deus é o que? É a solução. Não temerei um só minuto, viva a verdade, não há ilusão. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que você, teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Que você, teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. São tantas lutas onde na minha vida, mas meu Deus é o que? É a solução. Não temerei um só minuto, viva a verdade, não há ilusão. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que você, teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Que você, teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Amém! Pessoal, e no máximo em 10 minutos estaremos ao vivo no Instagram para o batismo, amém? Amém. Tchau, pessoal, até mais tarde, até já já. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, Tchau, gente! Tchau! Até! Tchau, Fabi! Tchau! Tudo já. Que da hora, mano.